Salve, salve, galera tricolor ligada aqui no canal do Lessa. Eu sei que eu tinha falado para vocês que o vídeo anterior sobre o Daniel Alves teria sido o último. Eu sei. Mas, gente, é que jornalista às vezes tem um bichinho que fica ali, sabe, zumbindo no teu ouvido. Na minha terra a gente chama de pernilongo, aqui no Rio se fala muito mosquito, mas enfim, vai de cada lugar. Ou aquele diabinho que fica ali soprando no teu ouvido. E às vezes a gente não fica satisfeito com as informações que a gente teve ao longo de uma história, ou com o desfecho de uma história, e fica aquela coisa martelando na cabeça. E o que acontece? A gente vai correr atrás de mais informações, atrás de outras fontes que possam talvez trazer uma luz diferente, né? Trazer uma perspectiva diferente sobre uma mesma história. E sobre essa negociação entre Daniel Alves e Fluminense, né, depois que ela foi concluída com um desfecho negativo, né, com a negativa do Daniel Alves, eu achei que muitas coisas que aconteceram ali foram bem estranhas. E resolvi correr atrás. Desde aquele dia à noite, resolvi correr atrás, conversar com outras pessoas, para saber se realmente, né, a história ocorreu como foi contada depois. E eu falei com pessoas próximas, eu falei com um membro do staff do Daniel Alves, fiquei cerca de 30 minutos no telefone com essa pessoa, que eu não vou revelar porque ele me pediu off, e também conversei com uma pessoa que é próxima ali, aos amigos mais próximos do Daniel Alves. Né? Porque eu queria entender, em relação ao Daniel, o contexto em que se dá essa passagem dele aqui no Brasil, essa volta, desde quando ele voltou para o São Paulo, que a gente sabe, ele conquistou o título paulista lá, mas foi uma passagem muito conturbada, muito complicada. Né? E terminou assim, terminou com um acordo judicial, o qual o Daniel vai ganhar aí 24 milhões de reais, né? Ao longo de 60 parcelas, 60 meses. Mas enfim, o que ficou muito claro para mim depois dessas conversas, com uma pessoa que é próxima aí aos amigos dele, é que o Daniel nunca esteve satisfeito aqui no Brasil. Desde a primeira semana que ele veio para São Paulo, ele já queria voltar para a Europa. Né? Ele faz a ponte aérea São Paulo-Barcelona como a gente faz Rio-São Paulo aqui. Para vocês terem uma noção. A vida dele meio que ainda ficou na Espanha. Ele ficou muitos anos lá e, claro, se acostumou com a cidade, se acostumou com o país, né? Ainda mais tendo o poder financeiro, como uma pessoa como ele tem. E aí você vem aqui, volta para o Brasil e se depara com uma realidade muito diferente, não só em termos de país, mas também de clube. Né? Um calendário insano, um calendário que cobra demais, é jogo atrás de jogo, é concentração, né? Uma estrutura que não é igual a que ele estava acostumado, no Barcelona principalmente. Questões envolvendo imprensa, cobrança de torcida, enfim, tudo muito diferente. E a verdade é que ele nunca esteve satisfeito com isso e sempre quis voltar para o futebol europeu. Mas por que essa volta não ocorreu agora? Porque a janela de transferência já estava fechada para a Europa. E aí é o seguinte, porque a minha curiosidade principalmente é saber, será que o Daniel Alves pediu realmente R$ 1 milhão ao Fluminense? Ou isso também pode ter sido parte de uma retórica? E assim, eu não consegui ter, né, a comprovação de fato de que ele pediu R$ 1 milhão. Mas, nessa conversa que eu tive com um membro do staff dele, também não me negaram. Então sou levado a crer que realmente o pedido foi nessa casa. Né? Porque senão poderiam, ainda mais depois da negociação já concluída, terem desmentido. E aí nessa conversa que eu tive com o staff dele, um membro aí do staff dele, essa pessoa me disse que o Daniel, principalmente, né, e o principal empresário deles ficaram muito insatisfeitos com a postura do Fluminense na negociação, né, acusando o vazamento de notícias, desde o início.
e eles ficaram muito... Isso não foi o motivo principal, claro, mas isso deixou a todos muito insatisfeitos. Então, se tivesse uma pequena possibilidade do Daniel voltar atrás ou de baixar a pedida, essa oportunidade foi por água abaixo aí. Já havia E essa insatisfação ela ficou mais evidente quando justamente sai a notícia da negativa dele com todos os valores envolvidos, né? Ele pedindo R$ 1 milhão, que foi a notícia dada pelo colunista, o jornalista Lauro Jardim. E vocês aí de fora, muita gente estranhou, né? O Lauro Jardim, colunista político, apesar de tricolor, né, dar essa notícia e não nós que estávamos o tempo inteiro apurando ali em cima, tentando confirmar ou não a vinda dele. Vocês mesmo acharam estranho. Imagina a gente aqui. Mas não se engane, isso não é um acaso, é uma estratégia. Mas eu não posso dar mais detalhes para vocês porque eu não tenho esses detalhes e também não tenho provas. Então, eu não posso ser leviano aqui de ficar levantando especulação, mas evidentemente o Lauro Jardim não pegou o telefone e ficou lá ligando para o empresário do Daniel, para o Fluminense. Não, né? Isso foi uma estratégia e eu acho que foi até uma estratégia bem sucedida. Porque o Daniel Alves vem com um discurso depois que é legado, que veio para o Brasil realizar um sonho de infância, né, pelo clube do coração. Nossa, né, eu estou deixando um legado, que isso não se trata de dinheiro. O Daniel tem aquela fama de maluco beleza, né, mas não rasga dinheiro. Se o Fluminense bota na mesa para ele R$ 1 milhão, ele teria assinado o contrato sim. O que ele fez? Ele não poderia voltar para a Europa agora, que é o que ele queria. Ele jogou lá no alto, ele esticou a corda. Se tem um maluco disposto a fazer essa loucura, ele pega e assina o contrato. Como não teve nenhum maluco, ele fica parado até o final do ano e aguarda a janela abrir de novo, quando vai ter uma nova oportunidade. E aí a diretoria do Fluminense, se realmente foi, né, esses valores envolvidos, né, o clube ainda fez uma proposta de 600 mil, depois subiu para 750 mil. Foi o que foi informado pelo Lauro Jardim. Bom, então esse discurso do Daniel, papo furado. Papo furado, né? Quem conhece as pessoas próximas a ele, sabe, conhecem as verdadeiras insatisfações que o Daniel Alves tem, né? E ele não teria no Fluminense o que ele deseja aí para a carreira dele, não só em termos financeiros. E aí foi criado um clima de alarde no clube no início da tarde, quando a gente trouxe a informação, o GE. Globo trouxe a informação no primeiro momento, né, de que o Flu recebeu uma contraproposta do Daniel Alves. Depois eu dei uma informação que é uma informação verídica e, claro, né, nunca vou me eximir aqui de responsabilidade, pelo contrário, a gente está aqui, a gente erra, né? Todo mundo pode errar. Então a gente tenta passar para vocês com a responsabilidade, né, com uma informação bem apurada, o que está acontecendo. E naquele momento era o que estava acontecendo. Né? De fontes diferentes eu tive a confirmação de que os funcionários estavam de plantão, estavam de um prontidão, porque o acerto poderia ocorrer a qualquer momento. Né? E nem os funcionários mais próximos ali ficaram sabendo junto com a gente, através do Lauro Jardim. E isso foi criado um clima assim, de otimismo, que pode ser um clima estratégico até para que a imprensa possa pressionar o Daniel numa possível... porque a janela já estava fechando, o prazo de inscrição já estava terminando. Então isso gera pressão, isso gera torcida indo lá na rede social, pedindo para o cara assinar, enfim. Ou realmente alguém se iludiu um pouco demais. Alguém se iludiu um pouco demais e aí as coisas não deram certo depois. Então esse clima de alarde, assim, depois da tarde até a noite, foi um silêncio total. Foi um silêncio total. E é claro que a resposta do Daniel Alves, muito provavelmente, não saiu só à noite. Ela saiu antes. Então, estava tudo sendo preparado ali. Situação financeira do clube. Para fechar aqui, nesse vídeo,
isso expõe também uma proposta alta que o Fluminense fez, né, para um jogador já de 38 anos, levando a crer para a torcida que tem um poder de investimento, ou que tem a capacidade de trazer jogadores de qualidade, pagando até bem menos que isso, né? E isso vai, obviamente, ter um preço ali na frente, porque o discurso de austeridade também vai ter que ir até a página 2, porque quando você for justificar, eu não posso contratar jogador X porque é caro, mas aí você ia pagar 750 mil no Daniel Alves, um jogador de 38 anos, que não vai resolver a tua vida. É claro, como eu já disse, ele é melhor tecnicamente que a maioria, mas ele não vai resolver a tua vida. Esse é um ponto. Um time mais forte para a temporada que vem, como que vai ser o investimento se não tiver Libertadores? Porque com Libertadores é uma coisa, falei isso para vocês também, sem Libertadores é outra coisa. E para fechar, muita gente, algumas pessoas dizendo que é preocupante porque o Daniel Alves recusou o Fluminense, e isso diz muito sobre o tamanho do Fluminense atual. Bom, eu não acredito nisso, sinceramente. Ele não recusou só a proposta do Fluminense, pelo menos o staff dele me disse que eram 4 propostas, né? Foi o que me disseram. Se realmente foram 4 propostas, enfim, não foi só o Fluminense que foi recusado. O Fluminense foi até o fim para ver se conseguia. Eu acho que isso diz muito mais sobre Daniel Alves do que sobre o Fluminense. Diz muito mais sobre o que o Daniel pensa para a carreira dele e o que é prioridade para ele do que sobre o Fluminense, ou do que sobre o tamanho do Fluminense. Eu acho que ele deixou bem claro, desde quando voltou para o São Paulo, que essa história de sonho de infância, que óbvio, eu acredito que ele tenha realmente, acredito que era um objetivo que ele tinha, enfim, mas que isso, que é o que ele publica geralmente nas redes sociais, né, não está no topo das prioridades dele, ou pelo menos ele divide isso com outras coisas, como para mim ficou bem claro nessa situação a questão financeira. Então, só para agora, de uma vez por todas, fechar aí essa questão com vocês, compartilhando esses bastidores, né? E, bom, acho que deu para elucidar mais algumas questões, outras não tive elementos suficientes para provar, então prefiro não levantar aqui falsas possibilidades, prefiro me ater a que eu consegui obter de informação. Espero que eu tenha elucidado mais algumas questões aí para você dessa condução de um negócio bem estranho, né, e que terminou já começou estranho, porque a gente não esperava, né, e terminou de forma ainda mais estranha e confusa. Valeu, galera. Por favor, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, deixe seu like aí, ative o sininho aí, que é muito importante para o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vou voltar ainda hoje com mais informações do Fluminense. Valeu, um abraço!